Olá, seja bem-vindo ao canal Hora Nefasta. Desde já peço por gentileza que você se inscreva e deixe seu gostei para mais relatos e conteúdo. Aproveite o vídeo. Eu devia ter uns 10 anos de idade quando de repente nos mudamos para uma enorme casa amarela que parecia uma mansão em comparação com os apartamentos apertados em que vivíamos antes. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer assim que nos mudamos e até hoje me lembro de tudo vividamente. Provavelmente por causa do quanto aquela casa me assustava. No primeiro ano, eu e minha irmã mais nova, T, 2 anos mais nova do que eu, tivemos de dividir o quarto e, todas as noites, como um relógio, ouvíamos passos andando entre nossas camas. Ficamos tão apavoradas que congelamos no lugar e nos escondemos debaixo dos cobertores. Tentamos muitas vezes contar aos nossos pais, que simplesmente não acreditavam em nós. No entanto, a situação piorou quando minha irmã mais velha se mudou, e com isso, o quarto dela passou a ser meu. Eu estava muito animada porque agora tinha meu próprio quarto e, com sorte, não havia mais passos no meio da noite. Psyche. Em vez de passos, agora eu ouvia o som de água pingando todas as noites, e no início, eu tinha certeza de que algum tipo de cano dentro das paredes devia estar quebrado, e fiquei incomodando tanto meu pai que ele chegou a pesquisar. Nada estava quebrado e, mesmo assim, todas as noites havia aquele som terrível de água pingando. Comecei a dormir com tampões de ouvido depois de um tempo, já que ele mal conseguia dormir. O pouco que eu conseguia descansar naquela casa me atingiu quando nos mudamos, mas falaremos disso mais tarde. Não era apenas o som da água pingando, mas naquela época eu sempre tinha uma lâmpada noturna acesa, pois a escuridão me aterrorizava, o que nunca tinha sido um problema até nos mudarmos para aquela casa. Essa lâmpada apagava e acendia sozinha. Eu vi isso muitas vezes, pois sempre que isso acontecia eu não ousava me mexer. Eu apenas olhava para ela até que, de alguma forma, ficava tão cansado que em algum momento caía no sono. No entanto, a coisa mais intrigante aconteceu no meio do dia, e eu tinha adormecido no sofá depois da escola. Eu era a única pessoa em casa, pois meus pais estavam no trabalho e minha irmã mais nova estava na casa de uma amiga. Acordei com o som da minha mãe gritando furiosamente comigo e fiquei muito confuso. Não tinha ideia de por que ela estava tão brava, até que fui até a entrada da casa. Ela estava furiosa porque todos os nossos casacos e sapatos tinham sido tirados do armário nos corredores e jogados no chão em frente à porta, e além disso, todos os quadros das paredes tinham caído. Minha mãe estava tão brava e achava que eu tinha feito tudo isso, enquanto eu estava tão confuso e ainda sonolento depois do cochilo, que de alguma forma tudo isso, que deveria ter feito muito barulho, não me acordou. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais assustado ficava e, é claro, minha mãe não acreditava quando eu dizia que não era eu. Seria um fantasma. Ou pior, uma pessoa havia entrado em nossa casa enquanto eu estava dormindo. E por que não levaram nada? Até hoje isso ainda me confunde. Depois de 3 anos, finalmente nos mudamos daquela casa e então pudemos ouvir a história sobre ela. Antes de nos mudarmos, a casa havia sido incendiada e a única coisa que restou foi o porão. Então fomos a primeira família a morar lá depois que a casa foi reconstruída. A pior parte foi que o homem que morava lá, que estava em uma cadeira de rodas, pegou fogo junto com a casa. Não conseguia sair sozinho. Depois que nos mudamos, finalmente tive uma boa noite de sono e percebi o quanto aquela casa me deixava nervoso. Morei em uma casa razoavelmente grande por cerca de 10 anos da minha vida. Tínhamos um porão muito grande, no qual meu pai me dizia para não ir ao porão à noite, e quando eu ia durante o dia, outra pessoa ia comigo. Quando criança, meu pai era o cara mais durão que eu conhecia e parecia que nada o assustava. Mas eu sempre me perguntava por quê, quando ele descia ao porão, levava nosso cachorro com ele. Era mais ou menos 2012 e eu tinha um amigo hospedado em minha casa para dormir. Esse amigo decidiu fazer um plano para irmos ao meu porão, depois que meu pai disse que ninguém poderia ir ao porão. Esperamos que meu pai e minhas irmãs dormissem e fomos para o porão. Havia mais ou menos 12 escadas até o porão, e quando chegávamos lá, o chão era frio e duro. Tínhamos levado lanternas para o caso de meu pai acordar,
e ir até a cozinha, e não encontrar nenhuma luz acesa. Há cerca de 3 quartos, um banheiro e nossa lavanderia no porão, com uma grande área quando se entra no porão. Sempre me diziam que eu não podia entrar nesses 2 cômodos. E quando eu perguntava por quê, meu pai dizia apenas que havia vidro lá dentro. Ignorei esse fato e entrei nesses quartos. Meu amigo e eu entramos no primeiro quarto, e ele estava cheio de caixas e coisas para guardar. Chato para algumas crianças. Então entramos no quarto seguinte e foi aí que as coisas ficaram um pouco estranhas. Entramos no quarto e ouvimos barulhos estranhos, achando que era meu pai. Paramos e esperamos que os barulhos parassem. Os barulhos param e nós saímos do quarto e entramos na lavanderia, que também dá para o banheiro se você continuar andando em linha reta. Entro no banheiro e o espelho se abre, o que eu não estava pensando e simplesmente o fechei. Meu amigo puxa minha camisa e me assusta, dizendo que acha que meu pai acabou de descer as escadas. Eu me preparo para ser repreendido por não seguir as regras e digo: pai, só para ele não estar lá. Pensando que meu amigo estava me pregando uma peça, ouvimos mais barulhos vindos do mesmo segundo cômodo em que entramos. Entrei para verificar se era meu pai, mas havia uma porta para o aquecedor lá dentro e ela estava aberta. Fui fechá-la e meu amigo disse que estava com uma sensação estranha, então ficou na porta do quarto. Fecho a porta e me viro para ver o rosto dele ficar totalmente pálido. E ele aponta para trás de mim, e eu me viro para ver uma figura negra, e nós dois gritamos a plenos pulmões, correndo para a escada e subindo as escadas, eu seguindo atrás dele e ouvindo a figura subir as escadas correndo em nossa direção. Chegamos ao topo e batemos a porta. Com todo o barulho, acordamos meu pai e contamos a ele o que havia acontecido. Ele me disse que havia chamado um amigo para se esconder no porão para ver se eu desobedeceria suas regras. Passaram-se 5 anos, e meu pai me disse que aquele não era seu amigo, e que a casa era mal assombrada, mas que ele não queria me assustar, a ponto de eu não querer mais morar lá. Isso aconteceu quando eu tinha 10 ou 11 anos de idade, e agora tenho 25. Quando eu era criança, sempre acreditei no paranormal. Acho que porque era algo novo e quando você é tão jovem, fica genuinamente curioso. Tenho um amigo chamado Paul. Ele é meu amigo de infância e costumávamos sair muito quando éramos crianças. Mas à medida que fomos crescendo, paramos de conversar e nos concentramos em nossas próprias vidas. Certa vez, fui convidado para passar uma semana em sua casa. Agora, um pouco de história sobre a casa. A casa dele era uma casa térrea de 2 andares no subúrbio. Então, aparentemente, antes de se mudarem, havia uma mulher idosa que morava lá e foi brutalmente assassinada na sala de estar ou no porão. E eu acredito que, se alguém é morto de forma brutal, seu espírito ainda está lá, porque ainda não encontrou a paz. Quando chegamos à casa dele, fomos recebidos por seu cachorro chihuahua maluco. Você não podia nem tocar ou acariciar o cachorro sem que ele quisesse arrancar seu dedo com uma mordida e fosse muito protetor com a família. Mas Paul me disse que, quando eles adquiriram o cachorro, ele era muito bonzinho e adorava as pessoas. Mas quando o cachorro entrou na casa dos Kopp, quando eles se mudaram, eles disseram que o comportamento do cachorro começou a se tornar demoníaco. Esse espírito estava ligado ao cachorro? Acho que sim. Voltemos à história. Quando chegamos à casa, tudo estava bastante normal e nada fora do comum chamava a atenção. Eu e o Paul estávamos subindo a escada robusta até o quarto dele, para que eu pudesse guardar minhas coisas enquanto a mãe dele preparava a comida na cozinha para nós comermos. Por alguma razão estranha, eu sempre olho para baixo como se algo estivesse me observando subir as escadas no meio do dia. Isso aconteceu com outros amigos que ele recebeu para sair. Depois que guardei minhas coisas no quarto dele e desci para comer, voltamos para o quarto dele para jogar videogame. Quando estávamos jogando Simpsons Hit and Run, ouvimos literalmente sons de batidas fortes subindo as escadas. O cachorro dele detestava subir as escadas e a mãe dele foi na vizinha um instante. Olhei para o Paul e perguntei: "O que é isso?" Ele disse: "Isso acontece às vezes, como se fosse normal para ele." Assim, o primeiro dia passou sem que nada mais acontecesse além de se sentir observado ao subir as escadas e correr para o quarto dele. Eu realmente não me lembro de nada entre a semana, mas essa noite é o que realmente me assombra em relação à casa dele, e foi o último dia da festa do pijama. Vou dar a vocês um contexto sobre a porta dele.
A porta do Paul não fechava. Então, para mantê-la fechada, colocávamos papéis entre a porta e a moldura da porta para mantê-la fechada, e isso acontecia. Para abrir a porta, você precisaria puxar a maçaneta com força. Assim, seu cachorro não entrava aleatoriamente no quarto. Minha posição de dormir era do lado esquerdo, de frente para a porta, com a porta bloqueada por uma parede. Portanto, não dava para ver a porta, mas eu estava de frente para a área da porta. Então, acordei aleatoriamente, ainda de frente para a porta, com a cabeça coberta pelo cobertor, mas ainda podia ver o chão. Vi a porta se abrir lentamente e vi uma figura alta entrar lentamente, virando os pés e olhando para nós. Nesse momento pensei que fosse o cachorro dele, mas ele não ficava parado olhando. Portanto, eu não estava realmente assustado. A sombra se virou e voltou para o corredor. Finalmente voltei a dormir e acordei de manhã. Quando acordei, contei ao Paul o que havia acontecido, e ele disse que seu cachorro não ficaria apenas olhando. Perguntei se era o pai dele e ele disse que não. Isso é muito estranho. Então senti calafrios e perguntei ao Paul: foi um fantasma que acabei de ver? E ele disse com muita naturalidade: acho que sim, porque meu cachorro não teria tanta força para abrir a porta. Depois de fazermos nossa rotina matinal, descemos as escadas, tomamos o café da manhã, entramos no carro e nunca mais voltamos à casa dele. Atualmente estou tentando encontrar essa casa no Google Maps e quero descobrir o que aconteceu na casa que a tornou assombrada. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.